Vitória, a série de depoimentos colhidos no Supremo Tribunal Federal na última terça-feira, dia 30 de dezembro, sobre a investigação de irregularidades no Banco Master, teve desentendimento entre delegada e juiz, acariação de investigados e até telefonema ao ministro do Supremo Tribunal Federal para definir o roteiro do ato processual. A pedido do ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, a Polícia Federal ouviu Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O ex-presidente do Banco Regional de Brasília, Paulo Henrique Costa, também foi ouvido, e o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino. Foram quase 8 horas entre a coleta dos depoimentos e a acariação dos dois investigados. Isso porque o diretor do Banco Central não participou da acariação. Ele é investigado, ele não é investigado, né, o diretor do Banco Central, e ele ficou dispensado aí de participar dessa acariação que aconteceu entre Vorcaro e Paulo Henrique para o confronto de versões. Antes do início dos depoimentos, a delegada da Polícia Federal, Janaína Palazzo, e o juiz auxiliar Carlos Vieira von Adamec, eles se desentenderam sobre a condução do ato processual. A delegada ela chegou no STF disposta a cumprir a ordem original do ministro Dias Toffoli, fazer a acariação, o confronto de versões entre os intimados. O juiz auxiliar, Adamec, ele é auxiliar do ministro Dias Toffoli, ele avisou que primeiro deveriam ser tomados os depoimentos, depois uma acariação. No dia anterior, nós falamos isso aqui, o STF havia divulgado uma nota afirmando que a acariação só seria feita se a delegada considerasse necessário. Foi um recuo até do Dias Toffoli, que inicialmente tinha dito que a acariação seria feita. Aliás, criou-se inclusive uma polêmica acerca disso. No entanto, não foi enviado nenhum comunicado formal à Polícia Federal sobre essa mudança de ordem do Dias Toffoli. E aí o juiz auxiliar ligou para o ministro do STF, que determinou por telefone que os depoimentos fossem colhidos antes, então depoimentos de forma separada, né? O juiz entregou aí para a delegada uma lista de perguntas que deveriam ser feitas a Vorcaro. A investigadora disse que caberia a ela decidir o que perguntar, o que fez com que ambos elevassem o tom de desentendimento. E aí o juiz auxiliar ligou novamente para o Dias Toffoli, que ordenou que as perguntas fossem feitas como se fosse dele próprio. De acordo com interlocutores do Supremo, o juiz auxiliar entregou as perguntas à delegada, dizendo que seria uma sugestão para o interrogatório, mas não interferiu nas perguntas feitas por ela. Bom, aí em relação a esse desentendimento, a principal estrela desse depoimento seria o Daniel Vorcaro, né? Ele foi o primeiro a prestar o depoimento, e seu interrogatório durou cerca de 3 horas. Foi a primeira vez que ele foi interrogado pela delegada, a mesma que pediu a sua prisão por fraudes no Banco Master pelo processo de tentativa de venda para o Banco Regional de Brasília. O Vorcaro afirmou no depoimento que foi surpreendido com a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e criticou a instituição. Na sequência, foi ouvido o ex-presidente do BRB, o seu interrogatório durou cerca de 2 horas, e o diretor do Banco Central também foi ouvido. E aí, como eu disse, ele não participou da acariação. A investigação da Polícia Federal e do Ministério Público sobre a gestão do Banco Master detectou indícios de que a instituição comandada por Daniel Vorcaro vendeu 12 bilhões em carteiras de créditos inexistentes ao BRB, o Banco Público do Distrito Federal, e entregou documentos falsos ao Banco Central para tentar justificar o negócio. Obrigado, Barros. Silvio, eu pensando aqui, né, final de ano em casa, aí juntaram lá as crianças em casa e foram fazer uma torta, né? Uma torta de limão, que todo mundo lá gosta e tal, e, salvo engano, abriram um livro de receitas e cumpriram rigorosamente o passo a passo para elaboração, a produção ali daquela torta. Por quê? Porque tem uma regra, tem um caminho, tem a quantidade de X de ingredientes, tem a ordem, tem um modo de preparo, porque aquilo ali, se você mudar, vai dar errado, né? Não vai ficar legal. Se você pôr mais açúcar do que deveria colocar, menos não sei o quê, a coisa desanda. E aí criou-se um negócio chamado receita. Como provavelmente deve haver um Código de Processo Penal do Brasil, eu não sei se ainda existe, né? Um regimento interno dentro do Supremo Tribunal Federal, essas coisas existiam até tempos atrás. Hoje, os caras eles não sabem mais se tem receita ou se não tem, se tem regimento ou se não tem, se tem Código de Processo Penal ou se não tem. Aí precisa ligar pro dono da espelunca para falar assim: mudou aqui a ordem, o que o senhor quer que eu faça agora? Não, põe mais sal. Aí começa a desandar a maionese, começa a desandar a receita, por quê?
Eles se perderam nitidamente. Ter que ligar para o titular, porque o auxiliar não está tocando, é porque tem algo que não foi cumprido rigorosamente à risca e se perderam. É o cara que ele erra no sal, aí ele tenta compensar, ele põe uma folha de louro, sabe aquelas coisas, e vai desandar. Não, põe batata que melhora. Não, desandou. Desandou por quê? Porque no Brasil hoje é a regra da cabeça do juiz, do ministro do Supremo, e não que um dia já teve no papel, Silvio. Essa história do Banco Master como um todo, né, como a história completa, pelo menos até onde a gente tem noção, ciência, informações divulgadas, sobretudo pela grande imprensa, a imprensa tradicional, vamos chamar assim, né? Eu chamo tradicional porque partiu do jornal O Globo, boa parte das revelações, o que surpreendeu muita gente, e acho que tem todo um bastidor aí por trás. Mas é daqueles novelos, sabe, novelo de lã, você vai puxando, e aquilo não para de sair, não tem fim, e vai piorando, porque o emaranhado, eu acho que quem costuma trabalhar com lã e os alfinetes e tal, sabe mais ou menos o que eu estou falando, aquilo vai virando uma bola do lado de fora, que depois você não consegue mais enrolar de volta, você não sabe o que fazer com aquilo, porque vira um nó, sai um nó numa ponta, no outro lado fica solto. Essa história é horrível. A história do Banco Master, ela é péssima em todos os aspectos. Jurídico, sobretudo, que você cita. Porque, sim, existe uma receita a ser seguida, existe um código a ser seguido, existe um regimento a ser seguido, existe uma Constituição a ser respeitada e seguida à risca e à letra fria da lei. Infelizmente, ela não é. Por quê? Porque aqueles que foram indicados, jamais eleitos, para guardar a carta sobretudo, para guardar princípios, valores e valores éticos também, diante de uma sociedade, para servir de exemplo para uma sociedade, e talvez por isso estão lá, antigamente eram chamados de 11 ilhas. 11 ilhas no Supremo Tribunal Federal, num dos cantos da Praça de Três Poderes, conforme nossa República foi desenhada. Eles não cumprem, eles dão o mau exemplo, eles se metem em negociatas, eles rasgam os seus valores éticos e rasgam os princípios do direito. O direito no Brasil foi completamente atropelado justamente por esses homens que estão lá, nomeados por presidentes da República, que passaram por um chá de comadre no Senado, apelidado de sabatina, porque não foram sabatinados coisa nenhuma. Já tivemos até caso de um ministro do Supremo sabatinado junto com o Procurador-Geral da República, que exerce outro papel dentro do ordenamento jurídico, porque ele é o parquê, ele é a figura acusatória, jamais poderia estar lá, mas Flávio Dino passou por esse processo, assistimos isso. Temos ex-advogados de partido político, ex-advogado de presidente da República sentado lá. Temos um ministro do Supremo Tribunal Federal, que a mulher dele é contratada para defender o banco, que agora está lá no banco dos réus, usando aqui, perdão pela repetição, né? Banco, mas é mais ou menos isso. E, simultaneamente, temos um outro ministro do Supremo Tribunal Federal, muito conhecido pelo que fez com outras investigações no passado, por exemplo, a Lava Jato. Dias Toffoli está à frente desse processo e quis comandar uma acareação entre investigado e investigador. Ele quis comandar da própria Lavra, sem a autorização expressa ou sem o pedido do Ministério Público, que é tratado a pontapés pelo Supremo Tribunal Federal desde 2019, da instalação do inquérito 4781, o inquérito matriz da perseguição judicial e política no Brasil. O Ministério Público é tratado desta forma, é escanteado, tanto que colocaram um ex-sócio do ministro Gilmar Mendes para ser o Procurador-Geral da República, porque ele só faz assim. Nem falar ele fala, só balança a cabeça, como eu estou fazendo. Né? Essa é a função do senhor Paulo Gonet. E o Dias Toffoli, para finalizar, Vitória, além de toda essa lambança, e não me surpreenderá se um dia, inclusive, ele reverter todas as decisões em relação ao Banco Master e ao Banco Central, a liquidação e por aí vai, o Dias Toffoli não é juiz. Não é sequer juiz. Eu espero que, de fato, tenha algum juiz auxiliar com o mínimo de gabarito no seu gabinete. Porque ele não é. Ele foi reprovado 2 vezes no concurso para juiz. Mas hoje
é um dos 11 homens de toga na República. Esse escândalo master só será decifrado, eu tenho essa opinião, por meio de uma comissão parlamentar de inquérito mista no Congresso Nacional. E o Congresso tem a chance, num ano em que todos esses congressistas serão submetidos ao crivo popular, à urna, onde eles serão testados pelo que fizeram durante 4 anos, já fizeram durante 3, mas tem mais uma jornada ainda até a eleição de outubro, de 10 meses, eles serão julgados pelo que fizeram dentro do Legislativo. E eles têm a chance de dar cabo a uma comissão para investigar o que de fato aconteceu. E pode apostar que essa é daquelas comissões que, se levadas a sério, que se não interditadas por força de ministro do Supremo Tribunal Federal, e já assistimos isso no Brasil várias vezes. Estamos assistindo, aliás, na CPI do INSS. O ministro André Mendonça cancelou as férias porque sabia que, se saísse de férias, os seus colegas iam soltar todos aqueles bandidos da CPI dos aposentados. Mas, se não for interditada, vai aparecer lista de políticos, lista de ministros, lista de autoridades, lista de escritórios de advocacia. Tem muita gente enrolada num escândalo master. Esse escândalo é master. E, por fim, o senhor Daniel Vorcaro também podia fazer um favor à República, como patriota. Conta tudo. Conta. Adoraria, hein, Silvio?